Imagine que você é o capitão de um navio que está afundando. Você tem um bote salva-vidas que comportam 7 pessoas, porém existem 30 pessoas a bordo. Você sabe que se tentar colocar as 30 pessoas no bote, vocês não sobreviverão, pois estão em alto mar. O que você faria? Tentaria ainda assim manter as 30 pessoas com a certeza que todos vocês morrerão juntos, ou escolheria com você mesmo 7 pessoas para poder salvar? Se você fosse escolher, quem você escolheria? Você salvaria os mais fortes, os mais fracos, as mulheres, as crianças? O que você faria? Seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Se inscreva em nosso canal no YouTube Não Sei Filosofia, siga a gente no Spotify e nas outras plataformas de podcast, sempre buscando por Não Sei Filosofia. No episódio de hoje, nós vamos tratar de dilemas éticos. Esse dilema que eu falei no começo é um dilema muito antigo, aí datado do século XIX, que consiste em você ter que tomar uma decisão sobre uma situação, considerando o impacto na vida de outras pessoas. Parece algo apenas teórico da filosofia quando a gente está falando de ética, mas situações como essas já aconteceram na vida real, como a gente vai explorar na sequência. Esse é um tema extremamente relevante no mundo atual, onde várias decisões que a gente toma afetam os outros. E, não falando apenas da filosofia, do ponto de vista de ética e discussões teóricas, do ponto de vista prático, situações reais que podem nos afetar. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia do Covid-19, na Itália, existiu aí uma falta de respiradores, não somente na Itália, mas no restante do mundo, e esses respiradores, eles estavam sendo direcionados para algumas pessoas, por critérios aí definidos pelos médicos ou pelo governo, enfim, as secretarias de saúde. Então existiram situações onde idosos e pessoas com doenças foram ao hospital ao mesmo momento que pessoas jovens sem doenças, ambas e todas precisando de respirador. E os médicos precisaram escolher. Perceba, o dilema ético ele é real, e em situações como essa, que pareciam teóricas, mas acabam se tornando realidade, levam a gente a refletir qual que é a decisão eticamente moral, correta, e qual que é o impacto disso na vida das pessoas. Sem entrar no detalhe das visões éticas diferentes na filosofia, que são várias, enormes e bem densas, a gente pode tratar talvez de duas que são principais, que seria a questão do consequencialismo, ou seja, a visão ética que diz que você tem que avaliar as consequências dos seus atos para poder então tomar uma decisão, versus a deontologia, que diz que você deve ter regras morais definidas independente da consequência daquela decisão. Então, um exemplo, né? Se você tem uma regra moral que a vida vem sempre em primeiro lugar, você sempre vai tomar uma decisão baseado nisso, mesmo que a consequência daquilo seja algo que possa gerar algum tipo de prejuízo. Enquanto na visão do consequencialismo, você vai avaliar qual que é o impacto da decisão. Exemplo, você recebe um idoso que já tem várias doenças, e ele precisa de um ventilador para poder respirar. E você recebe um jovem sem doenças na mesma situação. O consequencialismo ele vai pensar muito na questão de como você vai poder salvar uma vida e, eventualmente, no impacto que aquela ação vai ter no futuro. Então, por exemplo, de salvar um idoso ou de salvar um jovem, né? Sem falar aqui, obviamente, de julgamento do que é certo ou não. Cada situação implica numa análise. Enquanto a deontologia ela vai falar muito na questão de, é um princípio, você tem que salvar os dois, né? Se o seu princípio for a vida, por exemplo, né? Existe ainda a ética da virtude, né? Que é um outro conceito baseado muito mais no indivíduo, do que na questão da consequência, né? Se contrapondo, e muito mais do caráter da bondade, algo que está correlacionado com o indivíduo. Ainda pensando nesses dilemas morais, existem alguns exemplos que a gente pode citar para poder explorar
e ver como que isso aqui poderia estar na realidade, né? Então, um exemplo que é bem utilizado aí recentemente imagine que existe um terrorista que está ameaçando explodir várias bombas em várias regiões populosas, né? E ele foi preso. Só que ele decidiu não colaborar com a polícia, não colaborar com a investigação. Você sabe que se aquilo realmente for verdade e acontecer, várias vidas serão perdidas. A sua ética e a sua moral, definida pela regra, por exemplo, dos direitos humanos, que é o que rege a sociedade, diz que nenhum preso pode ser torturado. Logo, para você conseguir uma confissão ou uma ajuda, entre aspas, né, daquela pessoa ali que está ameaçando a sociedade, você tem que usar os meios tradicionais, como um advogado e coisa do tipo, e a pessoa tem o direito de ficar calada. Como reagir nesse caso? Uma das soluções possíveis que iriam contra essas morais definidas, vamos dizer assim, seria a possível tortura desse terrorista até que ele contasse onde estão as bombas. Então, como que você reagiria numa situação como essa? E se a gente mudar o cenário? Imagine que as bombas estão em escolas e que aquele terrorista já praticou atos daquele tipo, sacrificando a vida de inocentes, crianças, por exemplo. Você aceitaria, por exemplo, fazer essa tortura com essa pessoa, mesmo sendo contra a lei definida e também contra a lei moral estabelecida? Então, a filosofia, nesse sentido, ela coloca esse questionamento: como que as pessoas agiriam de acordo com a ética? Então, à medida que você sabe do que está acontecendo e que você tem essas informações, como que você agiria? A gente pode falar, mas essa situação não vai acontecer na vida real. Sim, existem casos que aconteceram, como o caso que eu dei do exemplo do Covid, e um outro que esses dias eu estava discutindo com alguns amigos, que era a postura, por exemplo, do pessoal que morava na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, na época de Hitler, principalmente. E a gente teve vários exemplos, tanto de empresas que apoiaram o regime, davam apoio financeiro ao regime, pois elas compartilhavam daquelas ideias. A gente tinha casos em que as empresas eram obrigadas a suportar o regime por ser uma ditadura. Em algum momento, por exemplo, diversas empresas metalúrgicas ou similares se transformaram em empresas, em indústrias de fabricação de material bélico, para poder atender aí ao requisito do governo e produzir material para a guerra. E você teve outros casos, talvez mais raros, de pessoas que a gente ficou sabendo algum tempo depois, ou enfim, algumas a gente nunca ficou sabendo de verdade a identidade delas, que elas, mesmo estando lá dentro do regime, elas davam um jeito de enganar o regime para poder salvar vidas. Então a gente teve alguns exemplos de empresários alemães e outros mesmo judeus que tinham condições financeiras dentro do regime e, por um lado, eles fabricavam equipamentos e trabalhavam aí na questão do suporte à Segunda Guerra, ali, do apoio a Hitler, mas usavam esse dinheiro e essa influência que eles tinham no governo para salvar crianças, por exemplo, pegando essas crianças que eventualmente iriam para um campo de concentração e subornando guardas e dando um jeito de tirá-las do país e levá-las para algum lugar seguro. E aí então a gente começa a ter vários dilemas éticos que já aconteceram na sociedade. O primeiro dilema ético o governo determina que você então faz parte da guerra por uma lei. Você aceitaria? Bom, talvez de início você fale não. Mas imagine que a condição é financeira. Qual que é o valor do dinheiro para você? O governo vai te encher de dinheiro. Beleza, pode ser que você fale não, dinheiro não vai comprar a minha integridade moral. Tá, mas e se o governo tem o poder, por exemplo, de ameaçar a sua família? Ou de ameaçar seus filhos, enfim, de pessoas próximas e mesmo você poder te atingir de alguma forma? Como que você lida com isso, né? Basta lembrar que durante a guerra, que a gente teve, por exemplo, o uso de câmaras de gás para assassinar pessoas em massa, né, judeus principalmente e outras minorias na época,
o desenvolvimento dessas armas foi feito, por exemplo, pela Bayer, que hoje é um laboratório que ainda existe, né, um dos maiores do mundo, que fabrica, sei lá, aspirina e outros medicamentos. Então, naquele momento, eles utilizavam a tecnologia para poder desenvolver armas de assassinato em massa. Imagina que você é um engenheiro químico alemão que trabalha ali na Bayer naquele momento e o projeto que te dão é desenvolver um gás tóxico que você sabe que ele não vai ser utilizado para o bem. Como que você reagiria? Como que você reagiria se a sua família, por exemplo, estivesse ameaçada? Né? Eu não estou falando da pessoa que apoia o regime, porque ela já se corrompeu, ela já está numa situação, enfim, sem salvação, digamos assim. Mas como que você reagiria se você tivesse que desenvolver algo que você sabe que mataria centenas, talvez até milhares de pessoas, para salvar a sua família, para salvar talvez ali 4, 5 pessoas que você ama? É uma situação, um dilema ético muito importante, muito crítico e que acontece na vida real, pois já aconteceu e continua acontecendo de diversas formas. E esse empresário, por exemplo, que ele de um lado ele apoia o regime, fornece equipamentos, fornece mão de obra, fornece recurso para o regime continuar fazendo o que ele quer e, escondido, vai lá e ajuda, por exemplo, a crianças a fugirem daquela realidade. Né? Eu fico imaginando como que deveria ser a cabeça dessa pessoa, né? Por um lado ele está fazendo armas e equipamentos que vão matar milhares de pessoas e do outro lado ele está tentando equilibrar aquilo. É realmente uma escolha muito difícil. A pessoa também que trabalhava, como o exemplo que eu dei do engenheiro químico, ou mesmo outras pessoas do dia a dia ali e que não tinham escolha, né? É difícil você se colocar no lugar dela e dizer o que você deveria fazer. Um outro dilema que eu acho que é interessante a gente trazer para a discussão é aquele dilema do trem, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido que existe um trem que ele está indo em direção ali a atropelar algumas pessoas, 3, 4 pessoas, e você tem uma opção de, se você desviar aquele trem, aquelas pessoas não vão ser atropeladas. Só que para desviar esse trem, você sabe que você, ao invés de, por exemplo, acabar com a possibilidade, você tirar a possibilidade dessas 4 pessoas serem atropeladas, talvez você atropele um cachorro, que também está naquele outro sentido. Bom, talvez seja uma resposta para algumas pessoas fácil ali, né? Então, elaborando ainda mais esse dilema. E se você tivesse que matar então uma outra pessoa para poder salvar aquelas 4? O que você faria? Então, se você não fizer nada, as 4 pessoas vão morrer. Mas se você ir lá e agir, somente uma vai morrer. Aí, dependendo da sua análise, por exemplo, da sua ética, do ponto de vista de consequência, né, do que a gente falou do consequencialismo, talvez você escolha então agir, ou seja, ir lá e desviar o trem para que apenas uma vida seja perdida e as outras 3 continuem. Porém, se você olha a ética da deontologia, onde ninguém deve morrer e você não deve agir para matar pessoas, você poderia escolher simplesmente deixar acontecer, não fazer nada, apenas ver o caminho naturalmente, vamos dizer assim, seguir o seu caminho. Agora, imagina que é diferente a situação. Imagina que daquelas 4 pessoas, elas são pessoas que são criminosas, pessoas que já assaltaram, que já agrediram, não são assassinos, mas são criminosos comuns, vamos dizer assim. Você sabe que são, sei lá, presos que estão trabalhando ali na recuperação da pena. Por um outro lado, a outra pessoa que você atingiria, você não conhece, você não sabe sobre a vida dela. Isso mudaria alguma coisa na sua decisão? Você, por exemplo, deixaria o trem atropelar aquelas 4 pessoas e de repente salvar aquela uma que está lá? Ou você ainda assim agiria? Por exemplo, se você tem a visão da ética que todas as vidas devem ser salvas, você ficaria quieto ou você agiria para que aquilo acontecesse? E vamos inverter a situação. Imagina que essas 4 pessoas, na verdade, elas são criminosas condenadas por assassinato, por exemplo, para a gente exagerar aqui no exemplo. E do outro lado você tem uma criança. Então, você agiria então para mudar o curso do trem? Você deixaria aquilo acontecer?
E se fosse o inverso, mais uma vez? Se tivessem 4 crianças ali e do outro lado fosse um assassino, você mudaria o curso do trem para que o trem pudesse pegar aquela pessoa que é um condenado, que todo mundo sabe que é para salvar 4 crianças? Perceba, à medida que a gente vai mexendo com os exemplos, você provavelmente vai mudar a sua decisão ética e moral. Então, qual que é o ponto? Apesar da sociedade ter regras bem definidas do que é certo, do que é errado, de quais são os valores, à medida que o tempo muda, à medida que a situação muda, à medida que as decisões que você precisa tomar mudam, você também pode mudar a sua visão ética da vida. Então a ética ela pode ser algo móvel. É óbvio que eu não estou falando de uma decisão aqui dentro de uma empresa, de você favorecer ou não uma pessoa, coisa do tipo. A gente está levando para um exemplo mais grave e que aconteceu no caso do Covid, dessa decisão que tiveram que tomar, ou ainda no caso das guerras mundiais, de pessoas ali que precisavam ser salvas e outras pessoas que estavam em situações onde a vida estava em jogo, mas também a vida de seus próximos, né? Então é uma situação muito difícil, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, para um exemplo um pouco mais simples. Um amigo que ele quer te contar um segredo, mas ele pede para você prometer para ele que você não vai contar a ninguém. Você dá a sua palavra, você fala que você não vai contar para ninguém aquele segredo. Qual que é o segredo dele? Ele atropelou uma pessoa e ele vai se esconder na casa da prima dele. Quando a polícia chega querendo saber do seu amigo, o que você faz? Você conta para a polícia onde ele está, conta o que aconteceu, ou você é fiel à sua palavra, ao que você disse ao seu amigo? É interessante você pensar nesse aspecto, porque o seu amigo pode ser um criminoso e ao mesmo tempo você pode ter um valor de ser fiel à sua palavra e de não entregar as pessoas que você ali tem uma certa amizade. Então é um exemplo um pouco mais simples do dia a dia, mas que ela pode acontecer. Então, se você tem uma visão de ética em que os valores seus estão acima de tudo, então você acredita que a questão moral é acima de tudo, independente do que vai acontecer, obviamente você vai lá e vai contar para a polícia onde está o seu amigo. Você vai contar o que aconteceu. Porém, se a sua ética valoriza então essas pessoas, essa relação, talvez não. Como que você lidaria com isso? Você conseguiria dormir tranquilo nessa situação? Você talvez perderia a sua amizade? Você mentiria para a polícia, caso fosse necessário? Então, mentindo para a polícia, você estaria também cometendo um crime? Você cometeria um crime para salvar uma pessoa que você gosta, que também cometeu um crime? Então, são dilemas interessantes aí para a gente poder ter na questão moral e refletir, né? Lembrando que o objetivo desse episódio de hoje não é dizer o que tem que ser feito, e sim gerar um debate, pois cada vez mais a gente vai ter esses temas surgindo e a gente talvez acreditasse que isso não aconteceria de uma forma tão grave, mas a pandemia mostrou pra gente aí que em momentos de dificuldade a sociedade erra, a sociedade acerta e a sociedade aprende. Então como que você está trabalhando essas questões, né? Existe ainda aquela ética que a gente conhece, que eu poderia dizer que é a ética de um político, que muito baseado ali talvez numa ordem maquiavélica, né? Lembrando do Nicolau Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe, e é um livro referência e como, entre aspas, um manual de política, que é utilizado por muitas pessoas, em que esse livro ele está muito focado no bem-estar da pessoa. Então seria uma ética onde o que a pessoa faz é correto, desde que seja para o seu próprio bem-estar, vamos dizer assim, né? Inclusive aquele famoso ditado, os fins justificam os meios, ele é atribuído a Maquiavel, apesar de Maquiavel não ter dito isso na verdade foi dito pelo poeta romano Ovídio na obra Heroides, mas faz bastante sentido olhando a obra de Maquiavel. Então, o que essa ética política que às vezes a gente vê
Porque às vezes a gente se pergunta, né, como que um político consegue simplesmente roubar, enganar e ainda assim ser eleito e conseguir ali mentir na cara das pessoas. Ele está muito nessa questão da ética dos fins justificam os meios. Então, se o fim dele é ficar rico, por exemplo, não importa o meio. Ele não vai fazer um trabalho, ir atrás, montar uma empresa, tentar empreender ou fazer qualquer outra coisa para poder ficar rico. Ele vai fazer o que ele acha que tem que ser feito, ainda que aquilo não leve consequências futuras em consideração. Então, se ele tiver que desviar, por exemplo, dinheiro de uma obra de um hospital infantil, ele vai fazer. Ele não vai conseguir raciocinar que aquilo pode levar milhares de crianças depois a não ter atendimento e até a morte delas por falta desse atendimento. Ele vai pensar apenas do dinheiro. Então perceba, é um debate que é extremamente relevante. Existe uma grande parte da sociedade que está muito próxima dessa ética que é levar vantagem em tudo. Existe uma boa parte aí, e que eu acredito aí, a gente pode fazer o juízo de valor que isso não faz o menor sentido se a gente quiser evoluir como ser humano. É óbvio que os outros dilemas, eu entendo que cada um tem a sua visão de como lidar de cada situação, se muitas pessoas vão proteger a sua família, enquanto outras pessoas vão ter uma visão mais utilitarista, né? Ou seja, o que vai ter de resultado sobre aquilo. Mas é importante a reflexão. Conta aí para mim, você salvaria, lembrando do exemplo do início, você salvaria as pessoas? Como que você selecionaria quem vai sobreviver num barco que está afundando e não há espaço para todos? Esse talvez seja o dilema da sociedade moderna, a diferença que a gente entrega esse poder de escolha muito para políticos e para pessoas que não a gente mesmo. Talvez seja mais fácil a gente delegar esse poder, mas a gente tem que saber que quando a gente delega esse poder, pode ser que a gente seja escolhido para morrer afogado. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Não Sei Filosofia. Acompanhe no Spotify e nos outros canais de podcast. Vou deixar algumas referências de livros sobre o tema e também a fonte de alguns desses dilemas, caso você queira ler de uma forma mais aprofundada. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.